Eu trabalhei como zelador em uma escola de ensino fundamental por quase 5 anos e geralmente estava no turno da noite. Eu batia o ponto por volta das 10 da noite e ficava até um pouco antes do sol nascer, quando os ônibus começavam a chegar. No começo, eu realmente gostava do trabalho. Eu não tinha que lidar com as crianças correndo pelos corredores, professores reclamando de coisas ou qualquer pessoa, na verdade. O silêncio não me incomodava, e eu gostava de ser deixado em paz para fazer meu trabalho. Mas, com o tempo, comecei a notar como a escola parecia diferente à noite em comparação com o dia. Não era apenas silenciosa, parecia morta. O prédio rangia e gemia como se estivesse respirando. E quando você é a única pessoa lá dentro, até o menor som te deixa em alerta. Você ouvia um armário se abrir sozinho, ou os canos batendo nas paredes e seu cérebro te fazia pensar que eram passos. Aprendi a ignorar muito disso, mas uma parte da escola com a qual nunca me acostumei foi o porão. A escola era velha, construída na década de 1950, e o porão se estendia por baixo de metade dela. Não era bem acabado como as salas de aula. Era um labirinto de concreto com salas de armazenamento e corredores longos e estreitos com canos e fios pendurados no teto. Algumas das salas estavam cheias de carteiras velhas. Algumas tinham caixas de livros didáticos desatualizados. Outras tinham móveis quebrados empilhados. Sempre cheirava a úmido e mofo lá embaixo. As luzes fluorescentes zumbiam e piscavam quando sequer funcionavam. Muitas vezes você tinha que trazer uma lanterna só para ver para onde estava indo. Quando comecei, um dos zeladores mais velhos me disse para evitar o porão, a menos que fosse absolutamente necessário descer lá. Ele disse que não valia a pena o trabalho e brincou que era assombrado. Eu ri junto, mas mesmo naquela primeira semana, notei como me sentia desconfortável naquela parte do prédio. Era como entrar em um mundo diferente em comparação com os corredores iluminados do andar de cima. Havia noites em que eu passava pela porta do porão e sentia um arrepio só de olhar para ela, mas geralmente eu não precisava descer lá, então evitava sempre que possível. Uma noite, cerca de 2 anos no trabalho, eu tinha uma lista de tarefas colada no meu carrinho, e uma delas era trazer um conjunto de cadeiras dobráveis para um evento. Eu gemi assim que vi, porque o único lugar onde essas cadeiras eram guardadas era o porão. Lembro-me de ficar parado no topo da escada do porão por um bom minuto, apenas debatendo se poderia perguntar ao meu supervisor se poderia esperar até de manhã, mas não queria parecer preguiçoso. Então peguei minha lanterna e abri a porta pesada. A escadaria ecoava a cada passo que eu dava, como se minhas botas estivessem fazendo barulho demais. Cheguei ao fundo e acionei o interruptor, mas apenas algumas das luzes do teto acenderam. Elas deixaram a maior parte do corredor na escuridão. Juro que cheirava a cimento molhado lá embaixo. Liguei minha lanterna e comecei a andar. As cadeiras deveriam estar na segunda sala de armazenamento à esquerda. A primeira sala estava cheia de carteiras velhas empilhadas até o teto. A segunda porta estava meio enferrujada e rangeu como unhas em um quadro negro quando a abri. Lá dentro, a sala cheirava a poeira e lustramóveis. As cadeiras dobráveis estavam empilhadas contra a parede em pilhas desiguais. Eu me abaixei e comecei a puxá-las, tentando carregar o máximo que podia de uma vez para não ter que fazer tantas viagens. Eu tinha acabado de pegar 4 quando congelei. De algum lugar no corredor, ouvi um som suave de arrastar, como se alguém estivesse deslizando lentamente o sapato pelo chão. Prendi a respiração, ainda curvado com as cadeiras nos braços, ouvindo com toda a atenção. O som parou. Eu me endireitei e espiei para o corredor, iluminando com a lanterna em ambas as direções. O feixe de luz cortou a escuridão, mas não havia nada lá. Meu coração batia forte nos meus ouvidos. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade antes de finalmente me dizer que provavelmente eram apenas os canos, ou talvez eu tivesse movido uma cadeira sem perceber. Levei a primeira carga para o corredor e em direção às escadas. Enquanto caminhava, de repente senti uma corrente de ar fria no meu rosto. Era tão fora de lugar que me fez parar no meio do passo. O porão era sempre quente e abafado, sem janelas e sem ar circulando. Aquilo parecia estar ao lado de um freezer aberto.
Iluminei o corredor de cima a baixo com minha lanterna, mas nada parecia diferente. Sacudi a cabeça, deixei as cadeiras no pé da escada e voltei para buscar mais. Quando entrei na sala de armazenamento novamente, algo parecia errado. A pilha de cadeiras parecia diferente de alguma forma, como se tivessem se movido enquanto eu estava fora. Franzi a testa para elas, tentando lembrar exatamente como estavam inclinadas. Finalmente disse a mim mesmo que estava sendo paranoico e peguei outra carga. Desta vez, ao me virar para sair, ouvi novamente um baque seguido por um som de raspagem. Veio de mais longe no corredor do porão. O feixe da minha lanterna tremeu na minha mão enquanto eu a apontava naquela direção. A cerca de 6 metros de distância, uma das portas da sala de aula que deveria estar bem fechada estava entreaberta. Meu estômago revirou. Eu sabia que não tinha tocado naquela porta. A escola era trancada todas as noites e ninguém deveria estar lá além de mim. Fiquei congelado na porta da sala de armazenamento, olhando para aquela porta entreaberta. Cada parte de mim gritava para largar as cadeiras e correr escada acima, mas eu apenas fiquei lá. Eu disse a mim mesmo: talvez a porta tenha se soltado. Ou talvez, quando eu abri outra porta, a pressão do ar mudou. Agarrei-me a essas desculpas como uma tábua de salvação. Levei as cadeiras rapidamente para na escadaria. Depois voltei com a lanterna em uma mão, de mãos vazias desta vez. A porta entreaberta ainda estava lá, aberta o suficiente para alguém espiar. Minha garganta secou. Eu me arrastei em direção a ela lentamente, cada passo ecoando. Quando estava perto, chamei: "Olá, tem alguém aqui embaixo?" Minha voz falhou e soou pequena no grande porão vazio. Nenhuma resposta. Engoli em seco, então empurrei a porta rapidamente com a mão livre e iluminei o interior com a lanterna. A sala estava vazia. Apenas carcaças de equipamentos de ciência empoeirados, caixas empilhadas, teias de aranha nos cantos. Entrei por um segundo